Olá, meus queridos alunos do 7º ano! Estamos aqui para mais uma aula de História. Essa aula, esse assunto que nós vamos estudar aqui hoje é extremamente atual. Mas por que, professora? Você não está ensinando a história, uma coisa que a gente sabe que aconteceu há muitos anos atrás? Por que isso é atual? Porque a gente vai estudar a primeira pandemia mundial. Você não está entendendo. Mas vamos voltar no tempo hoje para entender o que era uma pandemia e qual foi a primeira delas, tá? Porque a gente vai estudar a famosa peste negra. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar, né? Vamos voltar aqui, vamos contextualizar o que estava acontecendo na Europa e no mundo na época dessa pandemia, tá? Estima-se, gente, que ela começou em 1347, ou seja, bem no períodozinho mesmo que a gente está estudando, ali da Idade Média, já quase no fim da Idade Média, tá? Lembra que a gente está estudando, está atacando pedras lá nesse período da história, né? Enfim, o que estava acontecendo? As cidades cada vez mais estavam maiores, lotado de gente, que o renascimento das cidades foi uma das coisas que aconteceram para acabar com essa Idade Média, né? Enfim, as pessoas estavam deixando o campo, cada vez mais ficando na cidade, morando ali de qualquer jeito, todo mundo querendo melhores condições de vida, e o comércio estava bombando, tá? Gênova e Veneza, lá na Itália, estavam dominando todo o comércio europeu com o Oriente, tá? Então era mercadoria vindo, mercadoria indo e o comércio só crescendo. Também a gente viu que o renascimento do comércio foi importante para impulsionar aí a mudança, que seria de Idade Média para a Idade Moderna. Então, tudo estava acontecendo nesse período. E ainda teve um outro fator ainda para prejudicar o negócio. Sabe o que foi? É que nesse ano aqui de 1347, 1346, houve péssimas colheitas no campo, A galera que estava lá nos feudos, não tiveram aí uma boa plantação, porque choveu muito, e choveu tanto que toda a plantação, faleceu, morreu mesmo. Faleceu. E quando não tem alimento, as pessoas elas passam fome, obviamente, E o campo, ele ainda é responsável por alimentar não só eles ali, mas também o pessoal da cidade. Então tava tendo uma onda aí de crise, de fome. Ela foi a maior pandemia no sentido de duração, tá? Por quê? Porque naquela época, é diferente de hoje, que o mundo está muito conectado, que até as doenças chegam com mais agilidade. Naquela época as coisas demoravam muito para acontecer, Se ela começava num lugar, daqui que chegasse para outro lugar do planeta, demorava muito tempo mesmo, que as coisas eram mais devagar naquela época, devido à falta de comunicação, de transporte, O que é então, por que é que ela pode ser chamada de pandemia, tá? O que é uma pandemia? Quando uma doença, certo? Ela assola, ela chega, ela contamina para todos os lugares do mundo, todo o país está sofrendo por essa mesma doença. Então é uma doencinha que chegou nos lares e está afetando todo mundo, tá? E quando ela chega a essa proporção, a gente chama de pandemia. Ou seja, uma pandemia é uma doença que
assola, contamina o mundo inteiro. Porque naquela época o mundo se resumia em Europa, África e Ásia, né? Naquela época ainda ninguém se falava em América, ninguém falava em Oceania. Então ela não chegou aqui no Brasil, obviamente, não chegou lá na Austrália, ela ficou só ali na Europa, na África e na Ásia, tá? Então, mesmo assim, ela é considerada pandemia, tá? Acredita-se, gente, que ela surgiu lá na Ásia, mais especificamente ali na China ou no Japão, tá? Ô, China é danada para trazer doença, né, meu filho? Então ela surgiu lá e ela foi levada para a Europa, né? Foi trazida mesmo para contaminar a galera lá na Europa através de um naviozinho de mercadoria. Vamos lembrar que nessa época aqui, Gênova e Veneza, as duas cidades ali comerciais principais da Europa, já estavam fazendo comércio aqui com a Ásia, né, com o Oriente. Então eles iam comprar mercadorias lá e acabou que eles também trouxeram foi a doença para a Europa. Então começou na Ásia e se espalhou pela Europa através desses navios de mercadorias, certo? Foi uma peste tão grande, uma doença tão grande que ela, né, imagina-se, né, porque ela matou cerca de 50 milhões de pessoas. Até hoje, né, hoje em dia existe essa doença, tá? Ela se chama peste bubônica. Peste bubônica. Ela é tratável, né? Hoje em dia já existe cura para essa doença, mas naquela época ela causou foi confusão mesmo, porque era uma doença completamente nova, ninguém sabia como curá-la, entendeu? E o pessoal ficou com medo mesmo. Imagina na Idade Média que as pessoas imaginavam que tudo que acontecia era obra de Deus ou do demônio, né? Muitas pessoas começaram a se agarrar mesmo ao crucifixo, entendeu? Pensando que o demônio estava tomando a terra, estava se acabando. Por quê? Porque essa doença, que eles chamaram de peste negra, ela era avassaladora, ou seja, todo mundo pegava essa doença e, ó, poucos dias a pessoa já era morta, porque não tinha meios como tratá-la. Então as pessoas faziam promessa, agarravam-se ao crucifixo, se trancavam nos cantos com medo, pensando que a morte iria bater na casa delas em algum momento, e às vezes até acontecia mesmo. Ela ficou conhecida como peste negra porque o nome dela é peste bubônica, tá? Mas ela ficou conhecida como peste negra por dois motivozinhos, tá? Primeiro, porque ela causava aqui manchas na pele das pessoas infectadas. A pessoa ficava com a mancha preta, principalmente nessa região da axila, na região dos braços, das pernas, umas manchas que iam se tornando feridas, né? E essas feridas já era a carne, né? A pele da pessoa que apodrecia. Por isso é que ela ficava preta e ficava aquele fedorzinho, né? Porque a carne da pessoa já estava apodrecendo. Então era uma doença que matava a pessoa de fora para dentro. E ela também ficou conhecida por ser peste negra por conta do preto do luto, entendeu? Porque onde ela passava era como se fosse um véu negro que a acompanhava, porque onde ela chegava, com certeza haveria morte. Mas, professora, me diz aqui, por que é que essa doença se espalhou tão rápido? As pessoas não sabiam que ela estava aí matando as pessoas, por que elas não se cuidavam, né? Eu sei que você deve estar se perguntando isso na sua cachola. Ela se espalhou com muita facilidade, pessoal, por alguns motivos. Primeiro, pela falta de higiene, tá? A peste negra é uma doença transmitida por bactéria. Então, bactéria adora gente que não tem higiene, adora lixo, tá? Então, isso contribuía muito para que essa doença se espalhasse com facilidade.
Eu disse para você lá no começo dessa aula que todo mundo agora estava querendo ir morar, agora era na cidade. Então as cidades, elas acabavam que elas não tinham espaço suficiente para abrigar tantas pessoas assim. Então as pessoas, elas moravam muito juntas uma da outra. Naquela época ainda não tinha sistema de esgoto, né? A pessoa fazia lá as necessidades dela e jogava no meio da rua. E aí você passando no meio da rua, pisando em xixi, pisando em cocô, né? Isso, ó, aglomerava ratos, tá bom? A água também acabava, gente, que vinha um pouquinho suja, um pouquinho contaminada também, porque o pessoal jogava as coisas no rio, né? Então isso facilitava que a doença chegasse geral mesmo lá nas cidades. Então, primeiro, quando ela chegou lá na Europa, ela afetou as negadas que estavam lá na cidade mesmo, por conta dessa falta de higiene que tinha, tá? Então, o pessoal não tava nem aí não tomava banho, né, com frequência, né? Matou muita gente na cidade mesmo. E quando a galera tava vendo que a doença tava pegando, o que o pessoal fazia? O pessoal pensava que era a morte que estava batendo na casa das pessoas, literalmente, entendeu? A pessoa morte chegava na casa e a doença vinha, para vocês verem como é que era a mentalidade das pessoas, né? E aí elas fugiam para o campo, né? Para ver se escapava dessa doença. E aí foi que aconteceu, né? A doença saiu das cidades e chegou nos campos, matando lá também geral, tá? Outro motivo, né, que facilitou com que as pessoas morressem lá no campo, apesar da vida no campo ser mais saudável, né? É que tinha tido esse negócio de más colheitas, né? Eu tinha dito para vocês que no ano anterior tinha chovido bastante, muito, né? Então a galera não tinha tido aí boas plantações, não. E tava uma fome desgraçada, né? O pessoal não conseguiu ali colher nem um grãozinho de feijão. O pessoal passando fome mesmo. E a fome, obviamente, contribui para que a doença chegue e pegue mesmo, tá? Então, como é que é transmitida essa doença, tá? Diferente do novo coronavírus, né, o Covid-19, que é através de vírus, né? Aqui a peste bubônica ou peste negra, ela é transmitida por bactéria, tá? É uma bactéria que entra nas pulgas, tá? E essa pulga passa para os animais, especialmente os ratos. Lembra da sujeira, né? Então o rato, ele fazia muito parte da vida das pessoas naquela época, né, devido à falta de higiene. Então os ratos acabavam transmitindo essa doença, ok? Outros sintomas aqui que eram característicos da peste negra, além das manchas que eu disse para você, que também havia febre alta. A pessoa começava a delirar porque a febre era 40 graus, tá? Se tremer e delirar. Tinha vômitos, né? Ou seja, a doença ela começava na pele e passava para dentro do corpo. E quando ela já estava no auge, né? A doença lá em cima já apertou toda a pessoa, ela tinha complicações respiratórias, ou seja, dificuldade para respirar. Então todos esses eram sintomas da peste negra. O mundo não fazia ideia do que estava lidando e nem de onde o problema vinha. Eles só tinham uma certeza: a doença era imparável. Dores abdominais, calafrios, febre alta, tremedeira, fraqueza e falta de ar. Vá para casa e beba um copo de vinagre misturado com urina. Se não melhorar, volte aqui amanhã. Doutor, eu acho que eu piorei. Agora eu tô com vômito, diarreia e também tô com essas bolhas escuras do tamanho de um ovo. Tá bom, meu filho, vá para casa, corte uma cobra ou um pombo no meio e esfregue as entranhas nas feridas 3 vezes por dia e no mesmo horário. Tem certeza que isso vai dar certo, doutor? Doutor, eu acho que eu piorei de novo. Agora as bolhas estão do tamanho de uma maçã escorrendo pus. Agora é só muita oração, meu filho. Mas e se eu não melhorar, eu posso voltar, doutor? Você não vai precisar, meu filho.
E geralmente eles não precisavam voltar mesmo, porque no quarto dia eles morriam. Até porque com esse tipo de tratamento médico melhorar seria um verdadeiro milagre. E fora o medo, né, que ela espalhou por todos os cantos, né? Eu disse para vocês que as pessoas naquela época eram muito ligadas à superstição, à magia, à religião. Então, quem acreditava fervorosamente em Deus ficava rezando o tempo inteiro e para ver se Deus protegia da doença, né? Porque elas pensavam que era um demônio, o espírito da morte que chegava nas casas e traziam as doenças. Ou então as pessoas pensavam que era um castigo de Deus, né? Muitas mulheres, né, que eram até inocentes, foram mortas acusadas de bruxas, né, de bruxaria, porque muitos acreditavam que eram essas mulheres que estavam trazendo a doença, que estavam infectando através de magia, né? Uma coisa completamente bizarra, que a gente sabe que não existe, né? Então, o medo das pessoas era muito grande. E foi matando tanta gente, pessoal, que não havia mais nem lugar para enterrar as pessoas, né? Elas eram enterradas amontoadas mesmo em valas, porque realmente matou muitas pessoas, tá? Também pelo fato, pessoal, dela ter contribuído para o fim desse período que a gente está estudando. E essa doencinha aqui, a peste negra, que não é uma doencinha, né, que é uma doençona, contribuiu e muito para acabar mesmo com esse período. Por quê? Porque as pessoas no campo, né, elas dependiam do senhor feudal. Se lembra do senhor feudal, né, que era o dono das terras, né, o dono dos feudos? Então elas começaram a se revoltar contra aqueles caras. Poxa, você não está defendendo a gente nem dessa doença? Olha como a cabeça das pessoas naquela época era pequena, né? Como se o senhor feudal também não tivesse propício a pegar essa doença, né? Como se ele tivesse culpa. Mas as pessoas culpavam mesmo eles. Olha, vocês não estão protegendo a gente direito, tá todo mundo morrendo, entendeu? E não só no campo, a galera na cidade também. E isso começou a causar uma revolta. Muita gente no campo pegou em armas para matar os seus senhores. Chegou a esse ponto, tá? Na próxima aula a gente vai estudar bem essas revoltas aqui que aconteceram, tá? As pessoas começaram mesmo a matar os seus senhores porque culpavam ele pela doença, né? Então, o feudalismo era a base, era o que sustentava mesmo a Idade Média. Então, se o senhor feudal está enfraquecendo, se o feudalismo está enfraquecendo, galera, obviamente que temos mais uma pedrada aí. Eita! No muro da Idade Média. Então nós já temos aí a terceira pedrada, né? A primeira foi o renascimento do comércio das cidades, como você bem lembra. A segunda foi as cruzadas, que a gente estudou na aula passada. E a terceira foi essa peste negra aqui, que ocasionou essas revoltas, tá bom? Mas o que a gente pode tirar de lição dessa doença, certo? O que é que a gente pode aprender com ela? Como toda pandemia, como toda doença, a melhor forma de prevenção para você não pegar é você se cuidar, né? E como é que a gente vai se cuidar? Evitando aglomerações. Então evite ficar perto de muitas pessoas, tá? Use máscara, fique em casa, se proteja, porque aí você vai ficar saudável e bonitão, né? Vamos para o desafio agora, que a gente não pode sair sem desafio aqui, menino! Atenção! O que é que você vai me responder e o que é que você vai me mandar ainda hoje, tá? Olha a pergunta que eu vou fazer, tá? Quais eram os sintomas da peste negra ou peste bubônica, tá? Quais eram os sintomas da peste negra ou peste bubônica? Responde essa pergunta no seu caderno e me envia hoje, já já, menino!
já mesmo. Tem gente que não responde o desafio, tá? O desafio, além de marcar a tua presença, ele também complementa a tua nota. Então, menino, não perde essa chance. Responde essa pergunta agora no teu caderno e manda para mim a resposta certinho. Chamada rapidona aqui. Eu sei que você tá me assistindo pelo celular, por isso você vai me responder aqui embaixo, no chatzinho que está aparecendo. Não adianta deixar o oi lá no começo e na hora da chamada não responder, tá? Porque aí você não garante essa presença. Então, responde. Galera, se ficou dúvida, não fica tímido, tá? Se não entendeu, pode perguntar para a professora. Você deve procurar a professora lá no PV, lá no privado, tá? E também pode assistir essa aula mais uma vez, por que não, né? Ela vai ficar disponível aqui no YouTube, você pode assistir quantas vezes você achar necessário, tá bom? Responde a tua atividade. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima. Tchauzinho!